Como minha cunhada quase tirou minha vida no Natal. Esta história é, como o título diz, sobre como minha cunhada quase acabou comigo durante o jantar de Natal. Não, antes que você pergunte, a mulher não é uma cozinheira ruim, muito pelo contrário, mas o problema é que tem uma alergia grave a fígado. Tenho 2 minutos para ser injetado com uma caneta de epinefrina na coxa antes de desmaiar por falta de ar. Descobrimos isso depois que fui forçado a comer fígado na casa do meu avô quando tinha 7 anos e tive que ser levado às pressas para o hospital. Minha família sabia bem dessa alergia e era algo que meu irmão havia dito à sua esposa. Não me entendam mal, eu gosto da minha cunhada, mas ela faz coisas que me irritam e raramente pensa antes de agir. Enfim, no primeiro Natal que fui jantar na casa deles, meu irmão me disse que sua esposa havia colocado fígado no recheio, mas havia cozinhado em uma panela separada de tudo. Então quando nos sentamos para jantar, a cunhada ficava me observando. Você não vai comer o recheio? Não, desculpe, sou muito alérgico a fígado. Isso não é uma alergia de verdade. Você só não gosta do sabor. Coma um pouco ou as crianças não vão querer. Irmão. Não, é verdade. Ele quase perdeu a vida uma vez quando éramos crianças depois de ser forçado a comer. A cunhada não discutiu mais e a noite correu bem. Basicamente a mesma coisa aconteceu no dia de Ação de Graças. Ela colocou o fígado no recheio e eu não comi. Naquele Natal ela me disse que não conseguiu encontrar fígado e não conseguiu adicionar ao recheio. Então, depois de algumas mordidas no jantar, eu senti minha garganta começando a fechar. Não me lembro bem do que aconteceu depois. Entrei em pânico. Mal senti quando a caneta de epinefrina foi injetada na minha coxa e meu sobrinho mais novo chorando muito. Meu irmão pegou a caneta de epinefrina da minha bolsa e usou, enquanto um de nossos amigos chamava o 911. Eu estava deitado no chão e minha cabeça doía muito. Meu irmão correu para a cozinha e começou a mexer no lixo e sim, você adivinhou, ela havia colocado fígado no maldito recheio. Ele ficou furioso. A ambulância chegou e me levou para o pronto-socorro. Bati a cabeça na janela quando caí e precisei de pontos. E acabei ficando em observação durante a noite. Feliz Natal, certo? Alguns dias depois minha cunhada apareceu sem avisar no meu apartamento querendo falar comigo. Eu tinha acabado de limpar e estava usando a lava-louças. Ela não veio para se desculpar de verdade, apenas disse que achou que eu estava mentindo sobre minha alergia e queria provar isso. Eu ainda estava irritado com ela e ainda mais porque os pontos no couro cabeludo tornavam lavar meu cabelo extremamente difícil. Ela também queria que eu conversasse com meu irmão, que ainda estava furioso por ela ter mandado seu irmão mais velho para o hospital por algo tão infantil. Que tipo de pessoa mente sobre ser alérgica a alguma coisa? Além disso, estou na casa dos 30. Se eu escolho não comer algo, é minha escolha. Ela não tinha o que dizer sobre isso, mas notou minha lava-louças funcionando. Por que sua lava-louças está ligada? Estou assando um bolo lá dentro. O que você acha que estou fazendo? Você é uma pessoa solteira. Como você usa louças o suficiente para justificar usar uma lava-louças? Eu respondi sem paciência alguma nesse momento. Você é dona de casa. Por que sua casa está sempre uma bagunça? Eu sei, um pouco rude, mas eu queria que ela fosse embora. Ela saiu depois disso e não falou comigo por 2 ou 3 meses. Edição. E para quem perguntou, eu sinceramente acho que ela não estava tentando acabar comigo, mas ela é uma daquelas pessoas que gostam de provar que os outros estão errados. É quase um transtorno mental para ela. Além disso, não tive grandes despesas médicas. Moramos no Canadá e meu trabalho oferece alguns benefícios decentes, incluindo estadia semi-privativa no hospital. E não, eu não processei. Não queria fazer meu irmão passar por isso. Ela acabou tendo uma lição de realidade, fez terapia e eventualmente se desculpou. Agora temos um bom relacionamento. Próximo relato. Karen irresponsável permite que seu filho experimente molho de pimenta extremamente picante. Eis um pouco do contexto. Trabalho em uma loja que oferece amostras, e uma delas é um molho de pimenta extremamente picante, capaz de fazer adultos chorarem. Bem, crianças não podem experimentar esse molho sem a permissão dos pais. Certo dia um menino e sua mãe aparecem. O menino prova alguns dos nossos molhos, a maioria suave e um levemente picante, mas já achou esse último muito forte. Eventualmente ele percebe o molho super picante e tenta experimentá-lo, e eu aviso: Ó, você não pode experimentar isso sem a permissão dos pais, é insanamente picante e faz adultos chorarem. Menino respondeu: ah, ok. Pensei que aquilo tinha resolvido a questão, mas estava enganada. O menino conta algo para a mãe, não sei exatamente o que, e ela vem até mim e diz: como ousa dizer ao meu filho que ele não pode experimentar o mais picante? Ele é muito mais forte e inteligente que você, tirou notas máximas no 3º ano. Uma simples funcionária de loja em uma cidade turística é burra demais para entender. Então, faça seu trabalho como foi treinada e deixe meu filho experimentar. Eu disse já irritada. Senhora, eu disse ao seu filho que é muito picante e doloroso e que ele não deveria experimentar, mas se tivesse a permissão dos pais, tudo bem. Foi então que tive uma ideia. Sob uma condição, claro. Então fale logo o que é. Sua presença está matando as células cerebrais do meu precioso filho. Tudo o que você precisa fazer é assinar um formulário declarando que permite consciente e voluntariamente que seu filho experimente o molho de pimenta. Claro, eu só preciso escrevê-lo. Sim, tanto faz, só se apresse. Então eu escrevi um formulário básico. Eu, Karen, autorizo meu filho a experimentar o molho de pimenta muito picante, ciente de quão picante e doloroso este molho pode ser.
A mãe já havia comprado algo na loja usando o cartão e assinado o recibo, então pedi que ela assinasse o formulário da mesma maneira que assinou o recibo, como prova adicional de seu consentimento. Ela rapidamente assinou o formulário que eu escrevi, e o menino mergulhou seu palito na amostra até o fim e lambeu tudo de uma vez. Quando eu disse que o molho era extremamente picante, não estava brincando. Pimentas jalapeno têm entre 1.500 e 2.000 unidades Scoville, enquanto as pimentas fantasma têm cerca de 1 milhão. Este molho tinha impressionantes 750.000 unidades Scoville e usava extrato de pimenta para alcançar essa ardência. E caso não saiba, o extrato de pimenta é um óleo, e o óleo permanece na boca, então o molho continuaria queimando por uns bons 20 minutos. Passou-se apenas um segundo depois do menino provar o molho até seu rosto se contorcer em puro terror e agonia. Ele começou a chorar, balbuciar, gritar e falar de maneira incoerente. Foi uma cena impressionante. O que você fez com o meu filho? Ele come salgadinhos picantes o tempo todo. Ele aguenta pimenta. Você deve ter envenenado ele. Salgadinhos picantes nem chegam perto da picância de uma jalapeno. Este molho é muito mais picante que um habanero e pelo menos algumas centenas de vezes mais que salgadinhos picantes. Menino disse em um inglês quase irreconhecível: Mamãe, está doendo. Vou te processar por envenenar meu filho. Agora me dê leite com chocolate de graça. Nós vendemos leite com chocolate por $1,50. Desculpe, senhora, mas não posso fazer isso. Fui treinada para vender o leite com chocolate por $1,50 a garrafa, então a senhora precisa pagar como todos os outros. Nesse momento ela estava gritando tanto que poderia ser confundida com um bando de galinhas sendo estranguladas ou algo assim, mas eu apenas a ignorei até que ela saísse da loja furiosa. Próximo relato. Karen tenta me roubar após eu sair da casa dela. Há anos, quando me mudei para outro estado, um dos itens que não levei comigo foi um enorme sofá reclinável. Era de uma marca conhecida, relativamente novo, sem manchas ou rasgos. Sabendo que minha senhoria tinha um sofá velho e roído pelo cachorro, ofereci deixar o meu para ela. A resposta dela? Não, e se eu encontrar isso deixado para trás ou jogado no lixo, vou cobrar uma taxa de $100 para descarte. Tudo bem, senhora. Eu só estava tentando ser gentil. Então optei pela escolha fácil número 2. Um vizinho que, apesar de eu não gostar muito dele, também tinha um sofá ruim. 3 semanas após a mudança, recebi uma carta da senhoria, sem cheque, apenas uma fatura digitada à mão afirmando que ela estava retendo meu depósito de $800 e que eu lhe devia mais $850. Ela me cobrou por um monte de bobagens com valores absurdos: $400 por uma queimadura de cigarro no carpete da época de Nixon, $300 por ter um animal de estimação em um apartamento sem animais, $175 por consertar um vaso sanitário quebrado e $75 por um vidro trincado na janela. Isso já era mais do que meu depósito, mas ela não tinha terminado. O último item da lista era $700 para substituir item roubado. Liguei para ela e deixei uma mensagem na secretária eletrônica. Olá, Stacy, acabei de receber sua carta e bem, é um absurdo. Meu contrato permitia animais de estimação, o carpete era velho o suficiente para ter ido à guerra do Vietnã, e a janela e o vaso sanitário estavam ambos. Stacy aparentemente em casa atendeu o telefone nesse momento. Seu contrato não permitia animais de estimação. Claro que permitia, estou olhando para ele agora mesmo. Ok, talvez permitisse. Mas isso não é o que mais me incomoda. Você está tentando me cobrar $700 por o que exatamente? Por algo roubado. O sofá que você levou. Meu sofá? Aquele que você disse que cobraria para descartar? Era um bom sofá. Tive que comprar outro. Você não pode fazer isso, Stacy. Ah é? Você vai voltar e me processar? Não me faça rir. Afinal, não foi necessário. Meus pais assinaram como fiadores no contrato, o que significava que eles podiam processá-la. Eventualmente recebi um cheque com o valor total do depósito e a palavra idiota rabiscada na linha de observações. Próximo relato. Hoje me dei mal ao dar uma batata de presente de Natal para minha filha. Esse incidente aconteceu há algum tempo. Quando minha filha tinha 6 anos, ela era fascinada pela série de TV Little House on the Prairie, o que encantava minha esposa e eu, que adorávamos o programa quando éramos crianças. No episódio piloto, a família era tão pobre que cada uma das meninas recebia uma xícara nova, um centavo brilhante e uma batata como presente de Natal. Minha filha não parava de falar sobre isso. Minha família adora levar pegadinhas a extremos. Houve a brincadeira de 2010 sobre uma filha selvagem mantida em uma jaula e a piada do leprechal sangrento de 2013, mas essa realmente teve um efeito contrário ao esperado. Depois que ela foi dormir na véspera de Natal, escondemos todos os seus presentes reais atrás do sofá e deixamos apenas um pacote no meio do chão. Quando ela desceu, parecia surpresa por haver apenas um presente, mas o desembrulhou cuidadosamente para revelar, como você deve imaginar, uma xícara de lata brilhante, um centavo novinho em folha e uma batata. Havia um bilhete anexado do Papai Noel. Molly, ouvi dizer que você adora o programa Little House. Espero que tenha um Natal muito campestre. Com amor, Papai Noel. Ela pegou a batata e começou a chorar. Ops, eu realmente estraguei tudo dessa vez. No entanto, não era porque ela estava chateada, mas sim por estar muito feliz. Mesmo quando revelamos seus outros presentes, ela só queria ficar com sua batata. Ela desenhou um rosto nela e a levava para todos os lugares. Mas a batata começou a estragar. Primeiro ficou verde e começou a brotar olhos. Eventualmente tivemos uma experiência traumática quando a batata desapareceu durante a noite.
Ela tem 17 anos agora e ainda fala com saudade da batata a cada Natal. Próximo relato. Karen irritada por receber um sanduíche grátis e me trata como se eu fosse um idiota. Depois liga para a loja errada. Isso aconteceu há alguns anos quando eu trabalhava no meu antigo emprego, mas às vezes volta à minha memória e me faz rir. Eu trabalhava no setor de alimentação como gerente, então tenho inúmeras histórias de Karens. Esta não é a pior Karen com quem já lidei, mas acho que ela foi uma das minhas favoritas, apesar de ser relativamente tranquila. Ela não era grosseira, apenas incrivelmente condescendente. Isso foi durante a pandemia. Então, além de estarmos com poucos funcionários, também estávamos treinando novos colaboradores. Com a falta de equipe experiente e erros eram inevitáveis. Nosso salão havia reaberto completamente em vez de apenas atender por delivery, então isso adicionou um caos extra. Naquele dia eu estava ocupado tentando ajudar o novo operador de caixa na frente, montando pedidos e também tentando ajudar o coordenador do drive-thru. Ele não era novo, mas não ficava muito naquela posição. Apesar de ser um trabalho simples, era de ritmo acelerado. Em um momento em que eu não estava lá para ajudar, ele acidentalmente colocou um sanduíche de outro pedido na sacola de uma cliente que estava atendendo na janela. Ele percebeu o erro depois e o preparador de sanduíches teve que refazê-lo, sem problema algum. Perguntei se a cliente havia recebido apenas o pedido errado ou também o seu pedido correto. E ele confirmou que apenas colocou um sanduíche extra por engano, mas o resto do pedido estava correto. Desde que todos recebam o que pagaram está tudo bem. Comida grátis não é algo para reclamar desde que o resto do pedido esteja correto, ou era o que eu pensava. Quando as pessoas ligavam para a loja eu sempre fazia uma nota mental do identificador de chamadas. Eu fazia isso por causa de clientes frequentes problemáticos e trotes de quem ainda não sabia como ocultar seus números. Então quando o telefone tocou eu li o nome e atendi. Obrigado por ligar para o McDonald's. Como posso? Sim, eu preciso falar com o gerente. Sou o gerente assistente. Como posso? Eu recebi um sanduíche no meu pedido que eu não pedi. Eu disse percebendo que era a situação anterior. Ah, sim, desculpe por isso. Acidentalmente colocamos um sanduíche a mais na sua sacola. Você pode ficar com. Eu não pedi um Big Mac. Ah, sinto muito. Estava tudo correto no seu pedido ou faltou algo? Eu recebi tudo, só um sanduíche que eu não pedi. Sim, houve uma confusão na janela e acidentalmente adicionamos um sanduíche de outro pedido. Você não foi cobrada por esse sanduíche. Erros acontecem. Peço desculpas. Eu sei, tem um recibo, não estou reclamando do sanduíche grátis. Apesar de ser o motivo pelo qual ela ligou. Ok, então havia outro problema? Sim, eu só queria dizer que vocês não sabem o que estão fazendo. E se eu tivesse o número da matriz, eu ligaria para eles e faria uma reclamação. Eu adorava quando as pessoas ameaçavam ligar para a matriz porque a matriz na verdade não intervém, eles apenas encaminham o problema de volta para a loja para lidar com o gerente assistente ou o gerente geral. Como o problema era com a loja, era melhor ser resolvido no nível da loja em vez de ter alguém importante que nunca sequer pegou em uma cesta de fritura interferindo, sempre acabava sendo um tapa na cara da Karen e uma perda de tempo para ela. Bom, ficaria mais do que feliz em lhe dar o número da matriz. Karen deu uma longa pausa. Não vou perder meu tempo. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, só saibam que eu não voltarei. Perfeito, tenha um bom dia. Ela desligou e eu voltei ao que estava fazendo. Cerca de 1 hora depois o telefone toca, é o nome dela no identificador de chamadas. Eram cerca de 14h30. Ela havia passado por volta das 13h30. Obrigado por ligar para McDonald's. Como posso ajudá-lo? Oi, estive aí há cerca de 1 hora para buscar um pedido e faltou a minha carne moída, então. Estava me perguntando se vocês simplesmente não tinham em estoque ou se esqueceram. Eu respondi percebendo que o problema dela não era conosco desta vez. Senhora, para quem você está tentando ligar? Walmart. Aqui é o McDonald's. Ela me chamou de um nome muito inadequado e desligou. Atendi mais uma ligação naquele dia, de uma Karen ainda mais detestável, e decidi que estava farto de atender telefonemas. Próximo relato. Minha chefe abusiva tentou me prejudicar no Natal. Vou começar com um pouco de contexto. Durante meu último ano de faculdade, eu, um jovem de 21 anos, trabalhava em uma grande rede de supermercados no Reino Unido alguns anos atrás. Era um trabalho sazonal nos meses que antecediam o Natal. Esse período era particularmente frio, tanto que os caminhões de sal tinham que sair 2 vezes ao dia para evitar a formação de gelo e gelo negro nas estradas. Além disso, para evitar que minha ex-chefe reconheça esta história, vou alterar um pouco o nome dela para algo mais apropriado. Agora vamos à história. Em novembro comecei a ficar doente, nada sério, apenas uma tosse e coriza. Mas no início de dezembro fui atingido fortemente pela gripe. Fiquei tão mal que passei um pouco mais de 2 semanas na cama. O que eu não mencionei antes é que a loja tinha uma política de não permitir licença médica ou férias nas últimas 2 semanas de dezembro, que cobrem o Natal e o Ano Novo. Então na segunda semana de dezembro, como você pode imaginar, adoeci. Acordei completamente sem energia, tossindo, espirrando e com febre alta. Meus pais ligaram para o médico e marcaram uma consulta para mim. Geralmente eles não emitem atestados para gripe, mas quando o médico me viu, eu mal estava consciente e tinha dificuldade em formar frases coerentes. Então ele me deu um atestado e disse firmemente: ligue para o seu trabalho, diga que você não pode trabalhar. Se eles tiverem algum problema podem me ligar.
Ele me deu um cartão com seu número. Quando cheguei em casa, liguei para minha chefe e disse: Oi, chefe, não poderei ir hoje. Estou me sentindo muito mal. Houve uma pausa e ela respondeu com sua típica voz autoritária: Não, isso não é aceitável. Você está escalado para trabalhar das 13 horas às 0 hora. É melhor você aparecer. Não tenho ninguém para te substituir. Se você não vier, será demitido. Fiquei atônito por um minuto, talvez por causa da gripe, mas eventualmente respondi. Fui ao médico. Ele me deu um atestado e disse para te ligar. Se tiver alguma dúvida, pode ligar para ele. Ela, visivelmente irritada, pediu um número, que eu forneci e não ouvi mais nada até voltar ao trabalho após minhas 2 semanas de afastamento. Após minhas 2 semanas de folga, liguei para o trabalho e falei com a chefe da minha chefe e contei a ela que estava me sentindo muito melhor, embora ainda tivesse uma tosse, que só aparecia em clima extremamente frio, e que estava pronto para voltar ao trabalho. Ela ficou feliz e me deu as boas-vindas antes de me informar meus horários. Eu trabalharia todos os dias, das 13 horas às 22 horas, até o ano novo e a primeira semana de janeiro. Agradeci e me preparei para o turno. Tudo correu bem nos primeiros dias, mas no domingo, quando a loja estava fechando, minha chefe veio até mim com um sorriso maldoso. Ela tinha me visto tossindo o dia todo e decidiu que eu faria o próximo trabalho. Ela me olhou ainda sorrindo e disse: Op, você precisa ir lá fora agora e trazer para dentro toda a mercadoria e os displays móveis. Terá que fazer isso sozinho. Isso não será um problema, será? Ela tentava soar amável, mas eu sabia que era uma vingança por eu ter ficado doente. Chefe, você sabe que estive tossindo o dia todo. Se eu for lá fora e mexer nas coisas pesadas, não vou conseguir respirar. Eu disse. Ela me olhou e seu sorriso desapareceu, respondendo com um tom exigente: Não, você vai fazer isso. Eu sou sua chefe. Tentei argumentar, mas foi inútil. Então, enquanto me dirigia à porta, pensei: Que se dane. Hora de uma pequena obediência maliciosa. Procedi para fora, no frio cortante do domingo à noite, e comecei a mover tudo para dentro sozinho. Quando terminei, a loja já estava fechada há 45 minutos. Entrei depois de trazer a última mercadoria para o saguão, e assim que a grade foi abaixada, comecei a tossir imediatamente. Foi tão ruim que os funcionários que estavam arrumando as prateleiras, o segurança e meus colegas de trabalho pararam o que estavam fazendo e correram até mim. Não conseguia parar de tossir, sentia como se meus pulmões estivessem crepitando a cada tosse. Eventualmente, minha chefe veio e me viu de joelhos cercado por pessoas e começou a gritar: Voltem ao trabalho. Op, você ainda tem 3 horas de trabalho. Não vai escapar disso. Foi quando ela se complicou. A voz de outra mulher interrompeu a chefe sem hesitar. Amanda, que diabos está acontecendo aqui? Ela então me viu. Op, o que houve? Meus colegas explicaram o que aconteceu enquanto eu ainda tossia em rajadas curtas tentando beber um pouco de água. A chefe legal olhou para mim, depois para minha chefe, e de volta para mim, e finalmente para minha chefe. Mande ele para casa agora. Sem desculpas, ele não pode trabalhar assim. Minha chefe tentou argumentar, mas foi inútil. Naquele momento, um colega meu interveio novamente. Chefe legal, o Op nos leva para casa. Se ele sair agora, ficaremos sem carona. A chefe legal olhou para minha chefe. Eles também vão? Não vou deixar os funcionários aqui neste frio sem como voltar para casa. A chefe legal saiu e minha chefe relutantemente nos deixou ir sorrir enquanto dizia com dificuldade: Espero que não tenha muito trabalho sobrando. E passei por ela. Levei para casa os 3 colegas de trabalho que restavam no meu departamento. Fui demitido uma semana depois, mas ver a expressão no rosto da minha chefe quando sua chefe a fez fazer todo o nosso trabalho foi impagável. Próximo relato. Meu parceiro e eu convidamos amigos da família, mas eles já se tornaram inconvenientes em menos de 24 horas. Para começar, um pouco de contexto. Meu parceiro e eu já nos hospedamos com esses amigos por alguns dias anteriormente e eles foram muito acolhedores conosco em sua casa. Quando os visitamos, saímos para explorar a cidade durante o dia e basicamente nos viramos sozinhos. Somos muito limpos, cuidamos da louça e no geral, somos bastante silenciosos e respeitosos na casa dos outros. A situação começou assim. Eles perguntaram o que faríamos no Natal, e como não tínhamos planos, demos a eles as datas em que poderiam nos visitar. Aqui deveríamos ter deixado claro que eles poderiam ficar de 3 a 4 dias, e não durante todo o tempo que estaríamos disponíveis. Meu parceiro e eu ainda queríamos um período de descanso no inverno antes de voltarmos ao trabalho. Perguntamos várias vezes quais eram os planos deles ou se sabiam as datas. Eles nos disseram na véspera de sua chegada que estariam conosco no dia seguinte, sem uma data de partida definida. Agora sabemos que ficarão por um total de 8 dias com um bebê de 7 meses. Pensamos: uau, isso é bem mais do que oferecemos, mas tudo bem, vamos lidar com isso. Também nos mudamos para nosso apartamento há 3 semanas e nada é à prova de bebês, avisamos sobre isso, mas mesmo assim eles ficaram chateados quando não tínhamos um balde para lavar as fraldas, nem aspirina infantil e nem cadeira alta. Vale ressaltar que não temos filhos. Já se passaram 24 horas e aqui estão outras queixas que temos. Xixi por todo o lado do vaso sanitário e chão. Entupiram o vaso e não limparam as marcas de cocô. Há uma escova de vaso e produtos de limpeza ao lado do vaso onde estava o xixi mencionado, aumentando o volume da TV depois de tentarmos dormir. Pagamos por toda a comida para preparar as refeições de Natal.
Mudaram alguns de nossos móveis e rearranjaram completamente nossa geladeira. Sujaram todo o apartamento com um carrinho de bebê. No geral são bagunceiros e literalmente suas coisas estão espalhadas pelo apartamento. Eles discutem muito entre si. Já presenciamos isso em sua casa. Apenas discussões verbais, mais frequentes. Então não deveria me surpreender que estejam fazendo isso em nosso lugar. Mas estou surpresa. Basicamente queremos saber qual é a melhor maneira de resolver isso para que ainda possamos ter um bom período de descanso antes de voltarmos ao trabalho, sem causar muitos atritos, mas também deixando o casal saber que houve uma violação das expectativas? Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.